Graça e paz, hoje eu vim fazer um devocional, que é um tanto diferente do que eu geralmente faço estudos, mas o Senhor hoje falou muito no meu coração, na verdade desde ontem, sobre a questão de fé. Eu vou no texto de Hebreus, que é muito famoso, mas eu vou nos versos antes, do texto de Hebreus sobre fé. Geralmente a gente começa a ler a partir do verso 1 do capítulo 11, e uma das coisas que a gente aprende, eu sempre falo, é olhar o contexto. E antes do capítulo 11, o ator de Hebreus, ou autora, não sabemos, tá falando sobre a fé. E ele tá falando sobre não retroceder, não ir para trás, não parar. E ele dá o exemplo antes até do povo de Israel, e ele fala sobre permanecer nas promessas do Senhor. E aí no capítulo 11 ele segue dando exemplos de quem fez, das pessoas que fizeram isso. E é interessante que nos versos anteriores ele fala, né, sobre principalmente no verso 39, nós, porém, não somos os dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aí ele continua, a fé é aquela coisa que a gente não vê, aquilo que nós esperamos, mas o que me chama muito atenção às vezes é a falta de entender o que é fé. E Jesus mesmo fala que se você tiver fé, você move montanhas. E aqui a descrição das pessoas aqui que possuem fé são pessoas que agem sem ver. Fé é uma atitude da qual você está trabalhando em torno ou em prol daquilo que você não está enxergando. E para mim o que mais me chama a atenção de todos aqui é Noé. Ele fala no verso 7: foi pela fé Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Eu pensava muito na história de Noé, e eu acho que o que para mim é mais interessante, ou chocante, ou maravilhoso, não é porque ele nunca tinha visto chuva, não é porque ninguém quis ouvir ele, mas pelo fato de que ele passou quase um século construindo uma arca. Gente, você consegue imaginar alguém fazer algo por tanto tempo sem alcançar a promessa daquilo e num tempo assim razoável? Às vezes eu olho e eu penso assim que na minha vida é tão fácil a gente começar algo e a gente querer desistir porque nós não temos uma perspectiva do fim. Nós não temos uma ideia do que vai ser, daquilo que Deus está querendo, e no meio do caminho a gente acaba se perdendo, ou como diz ali no verso 39, retrocedendo. E não é assim. Então, a palavra que Deus me deu muito é de não retroceda, não pare, não deixe de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração só porque está demorando. E aqui os exemplos da fé são pessoas que esperaram muito tempo. Abraão esperou quase um século para ter um filho também. E ele, na verdade, agiu erroneamente tendo um filho com uma escrava, porque a promessa era para ele e para a esposa dele, não para ele e a mulher escrava. E aqui, mas mesmo assim ele alcançou porque ele também foi para um lugar onde ele nem sabia onde ir. Todos os agentes da fé descritos aqui agem por fé. E a atitude deles é que importa. Não é uma crença no coração, não é uma crença mental, é algo palpável, tangível, da qual eles conseguem atuar em cima porque eles creem no Deus deles. Então eu creio que muitas vezes nós temos uma ideia um tanto mística do que é fé, de que a fé é algo que você crê com muita força e você acredita e vai acontecer. O que o mundo chama de pensamento positivo. Gente, não é pensamento positivo, são atitudes positivas, são ações da qual nós fazemos aquilo baseado naquilo que o Senhor falou. E não necessariamente essas revelações precisam ser algo extraordinário. O que é extraordinário para falar para alguém construir um barco? O que é extraordinário para falar alguém para ter um filho? O que é extraordinário nisso?
O que a gente precisa entender é que, extraordinário ou não, a gente precisa estar centrado naquilo que o Senhor revelou para nós. Seja pela palavra dele já escrita, muitas vezes Deus já vai falar com você pela palavra dele. Seja algumas vezes por uma revelação que o Senhor te deu e você hoje está com dúvida, não fique com dúvida, fique agindo pela fé, acreditando que aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Mas agora, claro, existem exceções. Às vezes nós criamos expectativas e ideias e a gente coloca isso em cima de Deus. Por exemplo, eu creio que o Senhor vai me dar uma casa. Amém. Mas não é garantias materiais necessariamente que o Senhor está falando aqui. O que ele está falando aqui, a gente vê no verso 39 do capítulo 10, é de não retroceder para a conservação da alma. O Senhor está tentando conservar a tua alma. O Senhor está tentando preservar a tua fé nele. O Senhor está moldando você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para quê? Para que eles sejam a imagem do Filho. Deus está colocando essas promessas e está pedindo para você andar nelas, não porque Ele está querendo te dar uma recompensa financeira, uma recompensa emocional, uma recompensa intelectual, mental. Deus está querendo te moldar a imagem do filho dele. E o que é necessário para moldar você a imagem do filho dele, eu não sei, mas Deus sabe. Então, claro, Deus pode dar essas coisas, Deus dá essas coisas, Deus é bom, e tudo que ele dá é bom, é o que Tiago diz, tudo boa dávida vem lá do alto. Mas eu quero que você pense naquilo que Deus já colocou no teu coração e que hoje talvez você não tá pensando certo, direito, porque você tá pensando, meu Deus, até quando? Lembre-se no Deus que honra, no Deus que pede pra gente caminhar em fé. Eu lembro de um caso comigo, foi quando eu casei. Eu lembro que eu e meu marido, Gabriel, a gente não tinha dinheiro. Eu sempre brinco com ele que a situação não mudou, nem depois de casada. Mas o que foi interessante é que eu tava no livro de Isaías e eu tava lendo. E lá Deus falou: Eu vou te vestir como noiva. Eu sei que aquilo lá não era interpretação do texto. Como teólogo, eu sei que eu não posso simplesmente chegar e falar assim: Ó, Deus que tá falando que toda mulher vai ser vestida de noiva. Mas naquele dia, Deus falou pra mim que era uma promessa. Eu, particularmente, não conseguia acreditar. Eu pensei, eu devo ser coisa da minha cabeça. Porque não tinha nada, nada, absolutamente nada que indicasse que eu conseguiria casar vestida de noiva, que era o meu sonho. E eu fiquei pensando, bem, não temos dinheiro, não tenho muito menos dinheiro para organizar um casamento. Resumindo a história, eu fui depois na igreja que meu marido tinha aqui na Holanda. As mulheres se organizaram com mais de 20 vestidos de casamento. Eu ganhei foi emprestado para mim um vestido lindo, que nem se eu tivesse dinheiro eu conseguiria comprar. E ele coube certinho. E o meu casamento foi a coisa mais linda que eu imaginei. Que eu sempre gostei de casamento que fosse um culto, um louvor a Deus, nada daquelas coisas espalhafantosas. E foi isso. E Deus me deu aquela promessa. E ele cumpriu. Não tinha nada que indicasse que aquilo fosse cumprir. Então, a nossa fé, como diz Paulo em Romanos, a esperança não é naquilo que a gente vê, senão na esperança. A esperança é naquilo que a gente não vê. Então, se hoje você não tá vendo como é que vai sair, como é que vai dar conta dessas coisas, eu posso te dar 1000 testemunhos daquilo que Deus tem feito na minha vida para cumprir os propósitos que Ele colocou no meu coração há muitos anos atrás. Você precisa parar e pensar: o que que Deus está fazendo na minha vida? O que que Deus tá já me revelou? Ande na fé, por fé, e haja por fé naquilo que Deus te revelou nos dias de lucidez, nos dias bons. Porque quando vem os dias maus de escuridão em que você duvida, você fica com a mente obscura. Não faça decisões nesses dias. Não retroceda. Haja pela fé. Confie que o Senhor está com você. E essa é a palavra que o Senhor tem me dado, de que pela fé ou sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a gente precisa crer que Ele existe, a gente precisa crer que Ele recompensa, a gente precisa crer que Ele vai nos salvar, crer
que Ele tem uma obra, um propósito para nossa vida. E às vezes são as coisas simples, que nem eu falei, de conseguir um vestido de casamento. Mas Deus está trabalhando em mim a imagem do filho dele. E Deus está trabalhando em você a imagem do filho dele. E por isso que são esses pequenos passos de fé, que parecem insignificantes, mas é aí que Deus está querendo testar você. E eu fui pro Salmo 1, que é o meu salmo predileto. Todos os salmos são meu salmo predileto, mas esse Deus falou muito comigo ontem, falando: Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo, o Senhor vai dar o fruto. O Senhor vai dar o fruto na sua vida. O Senhor vai dar o fruto daquilo que Ele tem colocado no teu coração. Se é que o Senhor que colocou ali. Não desanime, não ache que por causa das circunstâncias ao seu redor, que apontam geralmente ao contrário daquilo que a gente espera, que aquilo vai ditar a verdade em você, que aquilo vai ditar os planos de Deus para você. Se você crê no Deus, se você confessa um Deus que é maior, você precisa começar a caminhar de acordo com aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E não retroceder. E não cair para trás. E não desistir. E não desanimar. Bem, desanimar, desanimamos. Mas não deixar com que isso impeça você de confiar no Deus que te salvou. Se você ainda, quando era pecador, você foi salvo, quanto mais agora Ele te dará todas as coisas em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra.